Olá para você que está vendo a reprise dessa live maravilhosa que nós vamos falar sobre abuso. Primeira live da série de lives que eu vou fazer do Clube dos Despertos. Tá sabendo? Toda quarta e sábado. Marius Faria chegou, gratidão, boa noite, boa noite. Vou chamar a galera aqui. Vamos falar um pouquinho desse tema que é delicado, dolorido, mas que traga cura. Que traga cura. Rosana foi seca. Thaís Viana. Thaís, eu não consegui ouvir seu áudio. Thaís Tardelli, Dani Teles, muito bom, boa noite a todos. Vamos ver como é que vai ficar esse horário. Hoje foi nesse horário de 21h30, porque eu não tô sem agenda, graças a Deus. Vamos ver como é que vai ficar a semana que vem, vamos ver. Rê Machado, Jennifer, Wenny. Muito bom, muito bom. Andresa. Gente, chama aí a galera que você acha que esse tema aqui deve ajudar, tá? A gente vai falar de abuso hoje e suas várias versões, né? Porque tem várias versões de abuso. Excelente noite. Vitor entrou. Quanto tempo você não entra nas lives? Muito bom. Gente, é uma série de live agora que eu vou fazer, chamada Clube dos Despertos, tá bom? É um esquenta para uma novidade bombástica que vai ter aqui. Qual a novidade bombástica que vai ter aqui? O meu curso gratuito e online de Ho'oponopono. Então vai ser uma imersão do Ho'oponopono e a gente vai falar um pouquinho sobre várias coisas e vai acontecer, fica ligado aí, a imersão Ho'oponopono, tá bom? As inscrições vai ser gratuito, mas vai ter inscrições. As inscrições vão abrir a qualquer momento. Estou esperando a minha equipe terminar o site. Vai ser maravilhoso, vai ser poderoso. Estou preparando com muito carinho, muita profundidade com essa ferramenta que mudou a minha vida. E eu uso em tudo, coloco o Ho'oponopono aonde eu puder, eu coloco o Ho'oponopono, tá? Gente, maravilha, minha filha. Janina Costa sempre inovando. Tainara, sua linda, saudade. Eliane. Elaine, vai voltar para Teresópolis não, minha filha? Vambora, vambora. Gente, então vamos falar de abuso. Primeiro assim, é um assunto muito delicado, porque o que acontece? Vocês estão me ouvindo bem? Tá todo mundo me ouvindo bem? Ótimo. É um assunto muito delicado, por quê? Porque é um assunto que traz muita dor, mas ao mesmo tempo eu não quero deixar ninguém aqui no papel de vítima. Então eu já vou falando assim, a gente vai falar um pouco sobre o abuso e depois eu vou te tirar desse lugar de vítima, se você assim escolher, tá? Então vai ser mais ou menos isso, eu vou falar um pouco do abuso, o que ele pode acarretar na sua vida, o que ele está acarretando na sua vida, às vezes até de forma inconsciente, ok? Mas, muito mais do que isso, depois disso, eu vou te ensinar, eu vou trazer a sua consciência que você não precisa mais ficar nesse lugar. Eu decidi fazer essa live primeiro sobre o abuso, muito tempo que eu não falo sobre isso aqui no Instagram. Eu decidi fazer essa live porque ontem uma menina veio desabafar, ontem, a menina veio desabafar aqui, uma seguidora minha. Ela nunca fez nenhum curso, olha que louco. Ela nunca fez nenhum curso, ela nunca fez nenhum atendimento. E ela falou assim, eu tava com isso na minha cabeça e eu preciso te contar. E aí ela começou a narrar como foi para ela o abuso. Ela foi abusada pelo pai, uma história bem pesada. E aí eu falei, ei, tá na hora de falar sobre isso. Então por isso que eu trouxe esse tema para essa live, dessa primeira live. Tá? É um tema muito delicado e eu vou tentar fazer com maior honra e que todas as minhas palavras aqui gerem gere vida para quem estiver ouvindo em qualquer tempo.
Primeiro vamos falar o que é abuso, né? Porque quando a gente fala de abuso, a gente já pensa logo naquele abusão. Não tem abusão e abusinho. Mas a gente já pensa logo no abuso sexual, na penetração. Geralmente vem a imagem de uma criança na sua cabeça. A gente está falando muito aqui sobre cura de criança interior e também tem muita criança. Vocês não têm noção da quantidade de pessoas que foram abusadas quando era criança. Nós somos uma geração que fomos muito abusados quando criança. E por que nós sabemos disso? Porque hoje se fala disso. Hoje ainda se fala. Por mais que, às vezes, a pessoa tem 30, 40 anos, duas pessoas, né? Tudo é por sintonia. Essa menina chegou e falou disso. Uma outra hoje em atendimento falou exatamente a mesma coisa. Jana, eu nunca falei desse abuso para ninguém. Se nesse momento que a gente está passando, da era de informação, a gente tem essa dificuldade de falar disso que é tão crucial, que é uma dor tão profunda, que é o abuso, imagina em outros tempos, em outras eras, né? Nós somos muito abençoados por estar nessa era, mas ainda assim há muito abuso, principalmente por quê? Porque o abusado, ele se sente culpado pelo que aconteceu. Tá? A maioria das pessoas que foram abusadas, principalmente quando criança, elas se sentem culpadas e elas falarem também traz vergonha para a família, traz vergonha para os pais, traz vergonha até para o pai ou para a mãe que não participou daquilo ali, né? Mas que talvez se o filho falasse que foi abusado, a mãe ou o pai, né, pode se sentir incapaz e o filho acaba não falando por conta disso. E o abusador continua fazendo, e essa cultura do abuso, cultura do estupro, cultura essa cultura, né, de se subjugar um outro ser humano, ela continua se perpetuando. Por quê? Porque não se fala disso. Não se fala de uma cura. Muito mais do que falar do abuso aqui, eu vou falar da cura aqui, tá? Como foi comigo. Eu fui uma pessoa que sofri abuso quando eu era criança, ok? De uma pessoa muito próxima em quem eu confiava muito, tá? E eu sei todas as fases do abuso, desde que eu me sentia culpada por aquilo ali, por fazer a minha mãe sofrer, né? Minha mãe nem sabia disso, mas por fazer minha mãe sofrer, eu queria proteger a minha mãe. O abusador, ele vem, né, com aquela manipulação toda, e uma criança, ela não sabe elaborar muito bem as coisas, então tudo ela acha que é por causa dela, ela tá descobrindo aquilo ali e tal. Eu cresci com esse ciclo, eu cresci com essa coisa de dor, comecei a mexer nisso há uns 7 anos atrás, em terapia convencional, foi muito doloroso. Ok? Chegou um momento que a terapia convencional já não estava mais ajudando, não porque a terapia era ruim ou nada disso, mas aquilo não estava mais evoluindo. Eu passei por um estágio de odiar a pessoa, que aquilo estava adormecido, depois eu passei por um estágio de aceitação e depois eu passei por um estágio de odiar a pessoa. Por quê? Porque me foi falado erroneamente, não estou falando que todos os psicólogos são assim, eu estou falando que isso foi me falado erroneamente, que era como se eu tivesse presa em uma coisa que alguém fez pra mim e eu era vítima daquilo ali, e por conta disso a minha vida tava a desgraça que tava. Isso é uma meia verdade. Por quê? Porque como eu superei o abuso? Eu superei o abuso quando eu decidi sair do papel da vítima. Eu superei o abuso quando eu parei de me colocar naquele papel todos os dias. E o abusador, ele pode ter abusado de mim quando eu era criança, mas naquele momento eu era adulta, então quem tinha que me tirar daquele papel, daquele lugar, era eu. Porque ele me abusou quando eu era criança, mas enquanto eu estava sendo adulta, eu estava me colocando no papel do abuso todos os dias quando eu não saía do papel da vítima. Tá? Então eu vou falar aqui o que aconteceu comigo, o que eu uso com as pessoas e o que eu já vi. Posso falar que é centenas de pessoas que saíram desse papel de vítima ou que foram curadas do abuso, ok? Porque eu não faço isso desde agora, eu faço isso desde lá de trás, quando eu tinha uma célula e essa célula enchia de gente que era abusada sexualmente, que vinha e falava, eu falava assim, já foi abusada minha filha? Já foi, já aconteceu. Lá atrás, não sabia nem, era uma coisa totalmente de igreja espiritual e eu já ajudava essas pessoas e essas pessoas fizeram parte da minha cura e eu sou muito grata por todas elas. Então, eu vou falar aqui de uma coisa que eu vejo há 10 anos praticamente, que eu olho há 10 anos,
tá? Então vamos falar um pouquinho disso. Primeiro, abuso é quando alguém invade e rouba o seu espaço. Qualquer pessoa que invada e rouba o seu espaço, ela tá abusando você, ok? Abuso, eu fui ver hoje o significado da palavra. Abuso é uso ilegítimo ou uso excessivo. Eu achei bem interessante isso, porque as pessoas que foram abusadas, elas têm a tendência, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente disso, elas têm a tendência de deixar outras pessoas abusarem dela em outras áreas. E aí a gente vai falar um pouquinho disso para você dar uma encascucada aí na tua cabeça, ok? Então, abuso é isso, uso ilegítimo, uso excessivo. E aí eu vou falar aqui de uma coisa, quando a gente fala de abuso sexual, principalmente abuso sexual em qualquer área, mas eu vou falar aqui de um abuso muito comum, que é o abuso sexual da infância, lá na infância. Quando isso acontece, é como se o abusador tirasse um pedaço da sua essência. Ele invade tanto você, ele invade tanto a sua alma, que é como se ele tirasse literalmente um pedaço dela. E como ele tira um pedaço dela, essa parte sua fica presa naquele momento de abuso. Então aqui a gente vai falar também da parte espiritual e energética disso daí, ok? Literalmente, essa pessoa roubou a sua essência. Essa pessoa entrou no seu campo de maneira ilegítima e roubou a sua essência, roubou a sua identidade. Era assim que eu me sentia. Era assim que eu me sentia. Teve um momento da minha vida que eu odiei tanto a pessoa que abusou de mim, eu odiei tanto que aquela dor que eu estava sentindo doía os meus ossos. Doía os meus ossos. Parecia que não ia ter fim aquela dor. Parecia que eu nunca ia me curar daquela dor do abuso. De tão profundo, de tão enraizado que é isso. Principalmente quando vem de uma figura de autoridade, onde a pessoa tem ela como um referencial. Quando você tem alguém ou algo como referencial e esse alguém te machuca no nível de alma, é uma coisa muito, muito, muito desafiadora de você sair. Então não se sinta culpada se você não está conseguindo fazer isso sozinho ou se você ainda está no processo de sair desse papel da vítima, do abusado, ok? Então abuso é isso, é como se alguém tirasse um pedaço seu. E aí quando você cresce é a mesma coisa em qualquer área da vida, tá? Em qualquer área da vida, no seu trabalho, se alguém te abusa lá é como se ele tirasse um pedaço seu daquele lugar, tá? Então, quais são os efeitos de uma pessoa que foi abusada, por exemplo, quando era criança, tá? Pessoas que foram abusadas, elas têm a tendência a se diminuir. Por quê? Porque uma vez ela foi subjugada. Então, ela aprendeu. A criança, ela elabora tudo dentro dela, né? Do jeito que vem, assim. Então, ela aprendeu que é normal, principalmente crianças que passaram isso muito tempo, que é normal você ser subjugado. Ou seja, a vontade de outrem, ele literalmente sobrepõe a sua. Então, é normal você se sentir diminuído, você se sentir subjugado, menos do que as pessoas. E como há um roubo de identidade, há um roubo de essência aí, é como se qualquer coisa que viesse de qualquer um, tá tudo bem. Porque você já não sabe nem quem você é mais. Você já não sabe quem é você já não sabe quais são os seus parâmetros, você não sabe qual é o seu critério, você não sabe o que é amor, você não sabe o que é mais nada. Alguns de vocês aqui que estão assistindo essa live ou a reprise não sabem mais nenhum parâmetro de amor, porque o único amor e carinho que receberam de uma figura paterna, por exemplo, ou até mesmo de uma figura materna, foi sexual. Então você acha que você amor pra você é totalmente sexual. Se não tem sexo, se não tem a sensualidade envolvida, isso não é amor. E às vezes você tá replicando isso na sua vida adulta. Tá? Se subjugar. Pessoas que tiveram esse problema de abuso, elas criam uma capa de proteção muito forte. Pra quê? Pra literalmente proteger da dor. É muito doloroso, é muito complicado, principalmente a criança. A criança, ela não sabe o que está acontecendo. E criança, ela elabora
tudo em relação a ela e ela precisa de segurança. Quando algo na vida dela não dá segurança para ela, ela fica perdida. Por isso que criança gosta de rotina. Bebê, então, incrível, ele gosta de rotina. Saiu muito, ele meio que dá uma perdida, ele precisa do quê? De uma base, que é os pais e tal. Isso é uma criação saudável. Quando acontece um negócio desse, para ele vai começando a entender que aquilo ali é normal. E aquilo, ao mesmo tempo, aquilo dói nele. Tá? Porque ao mesmo tempo que aquilo ali é normal, algo dentro dele fala que não é, e aí ele fica naquele jogo com o abusador, e aí a pessoa que passou por isso, ela já logo entende daqui a pouco, quando ela vai crescendo, elaborando isso daí, que aquilo ali não é tão normal. Então ela cria uma capa de força, para quê? Para se proteger de próximos abusos. Então, uma pessoa fodona, fortona, eu era assim. Eu cancelo os sentimentos, eu não gosto de ninguém. Se a pessoa veio pra mim, ficou de palhaçada, meu filho, tchau, já era. Caiu um negócio aqui. Tchau, já era, eu cancelo as pessoas, eu cancelo os sentimentos, eu ia matando as pessoas dentro de mim, era muito fácil pra mim. Eu olhava uma pessoa assim, não quero mais, eu cancelo, eu vou matando a pessoa dentro de mim até que nem lembro mais. Só que isso é uma capa de força. Uma vez eu fui pra um lugar, uma imersão, parou um psicólogo, um psiquiatra na minha frente e um pastor. E aí o psiquiatra falou assim pra mim: você tá racionalizando tanto as coisas, você tá lendo tanto, você tá tentando, pedindo socorro nesse sentido de racionalizar as coisas, que você, literalmente, daqui a pouco você vai explodir. Sabe essas pessoas que dão surto do nada? A pessoa calma, maravilhosa, daqui a pouco ela surta e mata todo mundo? Capaz disso acontecer com você se você não tratar disso aí. Então a pessoa que é abusada, ela tem isso dela se vestir com uma capa de força e ela é a boazona. Geralmente são pessoas que se dedicam muito ao estudo porque ela precisa ser melhor que todo mundo. Ela não pode demonstrar fraqueza. Vulnerabilidade para ela significa ser abusada. Então o que ela faz? Ela se veste de uma capa de força, ok? E aí só que isso também não é ela. Eu tinha pavor de chorar na frente das pessoas. Eu tinha pavor de chorar na frente das pessoas porque eu achava que isso seria ruim. Eu tinha que estar sempre forte, eu tinha que estar sempre na frente, eu tinha que estar sempre isso. E aí isso me machucava demais. Além de me machucar, era muito cansativo. Por quê? Porque nós somos seres da verdade. Se a gente vive uma mentira, isso é muito cansativo e doloroso. E ninguém é forte o tempo todo. Então você não sabe por que as pessoas mentem pra você o tempo todo. As pessoas mentem pra você o tempo todo porque você mente para as pessoas o tempo todo. Falando que você é fortona, se passando como a boazona, pega tudo pra você, não diz não pra ninguém, faz tudo porque eu sou a boazona, eu sou a resolvedora, eu isso, eu aquilo outro. Aí sabe o que acontece, lindo? Você tá vivendo uma mentira e a mentira tá no teu campo e aí todo mundo vai mentir pra você e aí você vai continuar em dor, esse buraco no seu peito vai continuar, até que eu entendi que eu precisava tirar essa couraça, que aí a Janaína ia aparecer, aí a cura veio. Mas eu fiz o meu melhor. Qual era o meu melhor? Me proteger do abuso. E isso me serviu por muito tempo. Só que chega um momento que não dá mais pra bancar isso. Até porque minha lua é em câncer. Quem tem lua em câncer sabe que não pode dar pra segurar o choro. Tu tá entendendo? Segurar um choro vai dar um câncer dentro de você, literalmente. Por quê? Porque você precisa botar essa água pra rodar. Só que eu não podia. Eu tinha que ser a fortaleza. Eu tinha que ser a boazona. Por quê? Porque eu tenho que bancar todo mundo. Porque desde cedo eu aprendi que eu tinha que ser a boazona, aguentar aquilo tudo. Pra quê? Pra não ferir minha mãe. Porque eu achava que a minha mãe sabia a verdade e ia ferir ela. Então eu me colocava numa posição de proteger minha mãe. E aí começa um monte de coisa errada aí, de lei da ordem, que sai do lugar, um monte de coisa aí. Não vou entrar nisso aqui agora. Mas se você tem uma capa muito forte aí, eu te indico o seguinte: a sua maior fraqueza é a sua maior força. Deus, ele tem um jeito meio estranho de trabalhar, sabe? Ele vai lá na tua ferida, no buraquinho da tua ferida, é onde entra a luz. Qual a tua maior ferida? É ali que a luz quer entrar. É ali que ela começa a ter espaço para entrar. Tá? E, gente, abuso não é só penetração não, tá, filhos? Vamos, tá?
Tem gente aqui que se sente abusada, mas ele falou assim, não, ele só me olhava. Ela só fazia isso. Geralmente é sempre o homem, né? É muito incomum ter a mulher. Tem muito, tá? Já trabalhei com crianças em orfanato, que as crianças foram abusadas pela própria mãe. Mas não é uma coisa incomum. Então, se eu falar muito homem aqui, você já sabe que é por causa disso, tá? Não é porque eu tô generalizando, não. Porque tem mulher abusadora também. Então, não é só a penetração, não é só o ato em si. O olhar, o invadir o seu espaço, o invadir a sua privacidade, o invadir o seu campo, vamos falar energeticamente, isso é uma forma de abuso, tá? Dificuldade de se expressar. Pessoas que abusaram, ela tem dificuldade de se expressar. Por quê? Porque geralmente elas ficaram guardadas com aquilo ali há muito tempo. E quem tá sofrendo de abuso até hoje, das duas uma, ou tentou falar e ninguém acreditou, e aí cala, porque ninguém vai acreditar em mim mesmo, por que eu vou falar? Ok? Ou não falou e isso ficou entalado. Geralmente em registro aparece abuso e a pessoa nunca contou pra ninguém. E aí a equipe dela, o anjo dela, a galera lá sabe que ela precisa curar essa parte, então traz o abuso no registro para ela conseguir falar e se expressar. Então, quanto tempo você está guardando isso para você? Eu não tô falando que tem que fazer uma reunião na tua casa e falar assim, oi, fui abusado por aquele tio ali. Não tô falando disso, tá bom? Eu tô falando que você precisa ter alguém de confiança para você expressar, para você colocar para fora. Porque às vezes você tá tão dentro de você que você já nem sabe se você realmente passou aquilo ali ou se você é maluco, ou se você é maluca. Tá? Por quê? Porque a gente prega a peça o tempo todo, tá bom? Outra coisa que acontece, que eu já vi muito acontecer, pessoas que foram abusadas, mas não lembram que foram. Por quê? Porque foi uma dor muito forte e o cérebro, ele é como se ele armazenasse aquela dor para você não sentir mais. Então ele coloca no teu subconsciente e você vai vivendo a sua vida. Só que esses efeitos ficam brotando inconscientemente, tá? Uma maneira de se brotar é, por exemplo, toque. A pessoa casou, viveu a vida dela maravilhoso, mas se o marido toca num lugar específico, ela se assusta, ela não gosta, alguma coisa é estranha. E aí ela não sabe de onde vem isso. Geralmente vem isso. Por quê? Porque conscientemente você não lembra, mas o seu corpo guardou todas as informações. Eu já passei por 3 momentos assim bem especiais na minha vida, da pessoa vir com a história, contar a história, perguntar, você já foi abusada? Não. E aí a gente conversando, e daqui a pouco ela lembrou. Ela lembrou do abuso. E aí é todo um falar, é um processo terapêutico e tal, dela falar, dela se expressar para aquilo ali, para ela começar a elaborar aquilo ali dentro dela. Tá? Então, a dor é muito real, tá bom? A dor é muito real e eu compreendo que talvez tenha pessoas que passem anos, vida. Gente, eu vou falar uma coisa, pessoas aí acima de 50 anos, eles não têm essa cultura de falar de terapia. Nós temos essa cultura, né? E ainda é muito complicado. As pessoas pensam que quem faz terapia é pessoa maluca, é pessoa que... A gente está mudando esse paradigma. Mas tem muita gente que você não entende, às vezes, algumas posições da sua mãe, do seu pai, mas você não entende o que ele passou, o que ela passou. Então, começa a olhar as pessoas com um pouquinho mais de empatia, sabe? Começa a olhar, você não sabe 1/3 da história das pessoas. Você não sabe de nada da história das pessoas. Ok? Então, assim, se você foi abusado, deixa eu te falar uma coisa. Encerra o ciclo da dor em você. E se você é um abusador e está aqui me ouvindo, procura ajuda. Procura ajuda, porque você está sofrendo tanto quanto o outro, mas talvez você não esteja se percebendo nisso. Quanto mais você anula a sua sombra, quanto mais essa sombra, você não olha para essa sombra, mais ela vai te engolir. E uma hora a casa cai. Por você não olhar a sua sombra, por você se fazer de bonzão, de boazona aí, você tá machucando pessoas e você sabe muito bem que eu tô falando pra você. Procura ajuda. Procura ajuda de pessoas que não vão te julgar, mas que vão te ajudar a sair dessa merda que você tá. Ok?
É um vazio muito grande, eu sei que você tem que preencher com abuso. Procura ajuda. Ok? Ótimo. E aí, como que eu saí disso, né? Como que eu saí dessas coisas todas? Primeiro assim, vai parecer muito louco, mas o primeiro movimento que eu fiz pra perdoar e pra... Porque foi engraçado, gente, que assim, eu lembro de fazer várias imersões na igreja, aquelas coisas todas, e eu perdoar. E de repente esse sentimento voltava, eu ficava com muita raiva dele, porque era como se minha vida estivesse na mão de uma pessoa, né? Então a minha vida estava dando toda errada porque alguém um dia decidiu abusar de mim. Aí eu tava na merda. A pessoa me abusou de mim quando eu era criança, eu tinha 20 blaus anos e ainda tava na merda por causa daquela pessoa. Isso me tirava... Sair do meu controle até hoje é uma coisa que me irrita um pouco, entendeu? Então, naquela época, começou a me irritar também. Então, eu joguei toda a raiva em cima dele. E aí, eu comecei a pegar essa raiva e canalizar pra mim. Como assim? Como assim, gente? Eu comecei a ter brio. Eu falei assim, cara, isso eu não vou mais passar por isso. Eu não quero mais isso. Eu quero dar um basta nisso. Isso não pode ditar a minha vida. Então, uma coisa que eu fiz foi sair do papel de vítima. E aí eu vou falar aqui, você vai precisar perdoar, porque não tem indenização do mundo que pague isso. Você pode ir para a justiça e deve, se você está sendo abusado aí, vai, tome todas as medidas legais, está tudo maravilhoso, está tudo certo. Mas eu vou te falar uma coisa, não tem dinheiro do mundo que pague e por mais que a pessoa morra na cadeia, isso não vai saciar, isso não vai acabar com a sua dor. Não vai. Então, a única coisa que você pode fazer por você é perdoar a pessoa. Porque ela tá vivendo a vida dela. E eu não tô aqui falando dela agora, eu tô falando de você. Até quando você vai ficar no papel da vítima? Porque isso é uma escolha. Como você conta a sua história? Antigamente eu contava a minha história assim. Ai, minha vida sentimental é uma merda. Porque, sabe? Você não sabe. Eu fui abusada quando criança. Ai, eu sou assim, eu cancelo as pessoas, sou a fodona, a fortona, que não sei o quê, blá, blá. Mas sabe, eu fui abusada quando eu era criança. Ou seja, eu pegava o abusador e colocava no centro da minha vida, como protagonista da minha vida. Toda vítima, ela tem uma outra pessoa como protagonista da vida dela. E aí eu te pergunto, o que você vai escolher agora? Tomar a rédea da sua vida ou continuar sendo a porcaria da vítima, sofrendo eternamente com isso? Você tem que escolher. Você tem que escolher. Porque a Janaína hoje é protagonista. Tudo que eu fiz foi por causa de mim. Minha vida, ok, aconteceu isso. Isso foi 10% da minha vida. Os outros 90% eu decidi ficar no buraco. Eu decidi fazer um monte de merda na minha vida. Eu decidi afastar as pessoas. Eu decidi aquilo tudo. E o problema é que você está colocando o contrário. 90% é o abuso e 10% é a sua atitude em relação ao abuso. Agora você é uma adulta. Você é um adulto. Ninguém está aqui me assistindo, é a criança. Tenho absoluta certeza. Então você é uma adulta e o que você está fazendo com o que aconteceu com você? Ai, mas não deveria ser assim. Não deveria. Ninguém nunca deveria passar por isso. Mas a vida é assim. As pessoas são assim. Você passou por isso. O que você vai fazer? Vai continuar sofrendo uma eternidade ou vai fazer alguma coisa de útil com isso? Não tem. Explica muita coisa da sua vida. Explica essa dor que você sentiu, essa dor que você sente, explica muita coisa na sua vida, mas não justifica. Não justifica, porque agora você é adulta. E aí quem tem que curar a sua criança, quem tem que curar do abuso é você mesmo. Então procura ajuda, faz qualquer coisa, assiste live, vê pessoa, vai no YouTube, vê isso, vê aquilo outro, para quê? Para se curar. É você com você mesmo, lindo. É você com você mesma. Então, olha como é que você conta a sua vida e vê se tu não tá cansado não de ficar colocando na conta do abusador tudo o que aconteceu de ruim com a tua vida.
Não tá cansado disso, não? Não tá, não? Eu um dia fiquei, por isso que eu mudei. E perdão, gente, perdão não é sentimento, não. Você não espera acordar de manhã, sentir uma cosquinha e falar assim, ai, que vontade de perdoar fulano. Não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Perdão é decisão, perdão é escolha. Perdão é escolha. Perdão é a escolha de sair da vítima todos os dias. É assumir o protagonismo da sua vida todos os dias. Isso é perdão. Porque todos os dias a porcaria da vítima quer voltar para minha vida. E aí eu falo, sai para lá, eu escolho o protagonismo. Eu vivo a minha vida. Ele pode ter abusado de mim. Mas continuar sendo abusada é problema meu. É responsabilidade minha. Porque toda vez que eu não perdoava e me colocava no papel de vítima, eu pegava eu mesmo, com a minha própria perninha, voltava pro local do abuso e ficava sendo abusada. Ele abusou de mim algumas vezes. Eu abusei de mim centenas de vezes, carregando aquela história. Então para. Para. Pega agora esse arquétipo da vítima que você incorporou na sua vida, porque as coisas não acontecem, porque o outro, porque o fulano, porque Deus, porque o governo. Para. No caso foi você mesmo. O que você faz com isso? Tá? Tudo tem um aprendizado por trás. E uma vez eu ouvi uma frase que marcou minha vida e todo dia marca. Tá? A gente tem mania, é uma tendência natural, tá? A gente tem a tendência natural de culpar as pessoas pelas coisas ruins que elas fizeram na nossa vida, né? A gente rotula tudo como bom e como ruim, né? E a gente tem essa mania de rotular. E um dia eu ouvi assim de um cara chamado Tony Robbins, num documentário na Netflix. Eu não sou seu guru, inclusive indico muito, tá? Eu não sou seu guru. Ele fala o seguinte, tá bom, você tá culpando a pessoa, no caso dessa situação era o pai, a mulher tava, porque meu pai isso, porque meu pai aquilo. Ele, tá bom, você tá culpando o seu pai por todas as desgraças na sua vida, agora começa a culpar pelas coisas boas. Olha a mulher que você é, olha o que você já construiu, olha isso, olha aquilo, aquilo outro. E eu vou te falar, se você olhar com sinceridade pra você, você vai ver um monte de coisa em você que você tem graças à sua história. Deus, ele não joga nada fora. Todas as coisas, se você quiser, você transforma em amor. Vou repetir. Deus chama do nome que você quiser. Deus não joga nada fora. E todas as coisas, se você escolher, você transforma em amor. E é o amor, literalmente, que vai transformar todas as coisas na sua vida. É o amor que vai te tirar dessa merda, desse buraco que você tá. É o amor que vai ajudar outras pessoas a tirar esse buraco, porque você ajuda o quê no mundo estando no papel de vítima? O mundo tá melhor ou pior depois de que você passou por aqui. Porque você fica julgando tanto o seu abusador, mas que você também não tá fazendo nada de bom para mudar esse mundo. Você só sabe ficar sofrendo, chorando e se martirizando na vida e colocando a culpa nele. Isso tá ajudando em quê? Eu vou nem falar mundo não, vai estar ajudando tua família, os teus descendentes, a você mesmo. Isso tá ajudando em quê? O problema é que você só tá olhando pro seu umbigo. Meu sofrimento, minha vida, minha história. Quando você parar de olhar para o seu umbigo, você vai começar a transcender essa dor. Quando você começa a transcender essa dor, você acessa uma frequência que é do amor. Aí quando você acessa a frequência do amor, isso expande, isso fica abundante. Outras pessoas são atingidas, mesmo sem você falar uma palavra com elas, sabia? Que a sua cura, ela afeta as pessoas, mesmo sem você falar um A com elas. Então esse mundo aqui vai ser melhor ou pior? Porque você está julgando o outro como se o mundo fosse ficar pior depois dele e depois de você. Porque era para ser um aprendizado e você deixou para lá. Me fala.
Eu sei que isso pode literalmente ir de contra tudo que você já ouviu sobre o abuso. Porque as pessoas têm a tendência de vitimizar as outras. Eu não faço isso. Se você quer ser vítima, saia do meu Instagram. Porque eu vou bater nisso pro resto da minha vida. Porque a coisa que mais me prejudicou não foi meu padrasto, não foi o governo, não foi nada, foi eu me colocar no papel de vítima. Se você não aprender, você literalmente vai continuar replicando abusadores na sua vida. Por quê? Porque você está abusável. Como assim, Jana? Eu não tô falando só de abuso sexual, não. Se você não aprender, você vai se colocar em situações para aprender. Então, você não cura isso, você não perdoa, você não aprende, e aí sabe o que você faz? Todo mundo entra na sua casa, todo mundo entra no seu campo, você não sabe dizer não, você é uma eterna agradadora, você é uma eterna fortaleza, onde todo mundo vai atrás de você, onde você resolve o problema de todo mundo, ninguém resolve o seu, aí quando você tá na merda, como você é a fortuna, você fica, ninguém me ajuda, mas quem vai ajudar a fortuna? Quem precisa ajudar a fortuna? O fortão. Não precisa. Por quê? Porque é o fortão. Então você fica se colocando nesse lugar e fica reclamando que não tem amigo. Você fica se reclamando que não tem pessoas para te ajudar. Que você ajuda todo mundo, mas ninguém te ajuda. Isso é uma forma de se abusar. Se colocar sempre em segundo plano. Primeiro é o outro. Eu digo sim para todo mundo e digo não para mim o tempo todo. Ah, eu não sei dizer não. Sabe sim, porque você diz não para você o tempo todo. Você não se coloca em primeiro lugar. Se você não se colocar em primeiro lugar, meu filho, ninguém vai te colocar em primeiro lugar, não. Se você não se valoriza, ninguém vai te valorizar não, querido. Então, quem está se colocando em segundo lugar aqui? Quem está se subjugando? Quem está deixando que outras pessoas te usem de forma excessiva? Não é esse o significado da palavra? Uso ilegítimo e uso excessivo. Por que você está deixando isso acontecer? E outra coisa, por que você está fazendo isso com as pessoas também? Você deixa qualquer um entrar no seu campo. Você vive com medo. Medo é a melhor forma de deixar as pessoas entrarem no seu campo energético. E aí você não sabe por que você tem um monte de sugador na sua vida, um monte de vampiro na sua vida. Seja encarnado, seja desencarnado. Tá tudo aí sugando você. Porque você está se colocando na posição do abuso. Então olha para você com muito carinho. Olha para você, bota um espelho mesmo na sua vida e começa, onde tem essa energia do abuso dentro de mim? Onde tem essa energia do abuso? Por que eu sempre me coloco em segundo lugar? Por que eu sempre acho que eu tenho que ser a fortaleza? Por que eu travo na hora do sexo? Por que eu me assusto quando o meu marido ou minha esposa, por exemplo, coloca a mão em algum lugar? Por que eu sou viciado em pornografia? Viciado em pornografia. Autoconhecimento, iluminação espiritual, seja lá que chama o que você quiser, é muito mais sobre reconhecer as sombras, porque elas sim vão revelar sua luz, do que sobre ser uma pessoa perfeita. Então olha para as suas sombras, aquela tua parte feinha que tu não gosta, começa a olhar para ela com carinho, porque ela quer te mostrar uma coisa sua que precisa de cura. Quanto mais cura, quanto mais luz nas sombras, mais você é um ser iluminado. Mas não tem como ser um ser iluminado se você não olhar com sinceridade e postura e humildade para sua sombra. Uma hora a casa cai. E talvez seja numa síndrome do pânico, talvez seja num suicídio, talvez seja em ser pego abusando de alguém, talvez seja terminando com o seu relacionamento, um relacionamento que você ama a sua esposa, ama o seu marido, mas você destruiu porque você não quis olhar sua sombra, porque você se coloca no papel de vítima o tempo todo, e aí vítima ela não resolve nada, porque ela tá sempre terceirizando tudo, então ela não tem como resolver. Uma hora a casa cai. Não precisa deixar a casa cair para você ver
onde você precisa jogar luz. Então, se tem uma coisa aqui que eu falo, em causa própria e das pessoas que eu já ajudei, saia do papel de vítima, olha para sua sombra com muito carinho e escolha sair da vítima e perdoar todos os dias. E não pense que você vai decidir hoje perdoar e amanhã você não vai sentir raiva do desgraçado, da desgraçada. Você vai sentir. Mas toda vez que você sentir, você fala assim, ei, era só uma pessoa para me ensinar algo e eu aprendo o que essa pessoa quis me ensinar. E eu vou viver minha vida e ela vai viver a dela. Eu escolho sair da vítima nesse momento. Por quê? Porque eu sou protagonista da minha vida. Eu crio a minha vida, não é o abusador. Eu me coloco na posição de criar a minha vida, não o abusador. Eu não vim para viver a vida de outra pessoa, eu vim para viver a minha vida. E enquanto eu tô na vítima, eu tô vivendo a vida do abusador. Decida parar em você o ciclo da dor. Decida parar em você o ciclo do ódio, do abuso. Decida parar em você. Ajude outras pessoas que já passaram por isso. Seja ouvido para essas pessoas. Se cure, que isso vai curar outras pessoas. Tudo isso vai te ajudar a sair desse papel da vítima. Tudo isso vai te ajudar. Tá? E eu tenho certeza que isso está refletindo nos seus relacionamentos. Isso eu tenho certeza. Por quê? Porque você não tem como você ficar dentro de uma capa, não sendo verdadeiro com você e tem um bom relacionamento com alguém. Por quê? Porque você está se relacionando com uma pessoa de mentira, tá? Eu tenho certeza que isso está afetando o seu nível financeiro também, de trabalho. Por quê? Porque sua autoestima está lá no pé. Você acha que não merece, tá? A energia do abuso tem muito disso também. A pessoa literalmente acha que não merece, que merece pouco, que qualquer coisa tá bom. E não é assim. Você não precisa viver de restos. Mas você só vai comer o banquete quando você levantar a bunda da cadeira e for fazer o banquete pra você. Porque ninguém vai te dar banquete não, filho. Não levanta a bunda da cadeira não e vai fazer o seu banquete não pra ver se tu vai comer banquete de alguém. Não vai. Para de ficar esperando que as pessoas façam algo pra você. Você faz algo pra você. E aí as pessoas vão lá e te ajudam. Impressionante. Quanto eu mais precisava que as pessoas me ajudavam. Era impressionante isso. Eu ficava, as pessoas podiam me ajudar, vítima. As pessoas podiam me ajudar. As pessoas podiam me ajudar. Sabe o que acontecia? Nada. Quando eu comecei a me ajudar, começou a aparecer ajuda. Quando eu comecei a decidir me ajudar, aí as pessoas começaram a vir. Por quê? Porque é sintonia, é frequência. Quando você está na vítima, você não quer melhorar, você quer reclamar, você quer ficar na dor, você quer um álibi, você não quer ser curado. Então você não vai se sintonizar com as pessoas que querem te curar, que querem ser instrumentos de cura na sua vida. Você vai ficar, rodando ali, você não vai ver. Então a decisão de cura tem que vir de você. Nenhum psicólogo no mundo vai te ajudar se você não quiser ser ajudado. Nenhum terapeuta no mundo vai te ajudar. Ninguém pode te ajudar se você não quiser ser ajudado. Então, primeiramente, olha para você e fala, eu quero ajuda. Eu quero ajuda e eu vou fazer algo por mim. E aí a ajuda vem. Aí o reforço vem. Por quê? Porque aí você vai se sintonizar com quem pode te ajudar. E eu tive muitas pessoas que me ajudaram. Pastores na época que me ajudaram, psicólogos que me ajudaram, psiquiatras que me ajudaram, terapeuta holístico que me ajudaram, um monte de gente que me ajudou. Entende? Então, peça ajuda, mas se ajude primeiro. Tome essa decisão dentro de você, essa escolha dentro de você. Aí sim, as pessoas vão te ajudar. Aí sim você vai começar a sair disso. Mas entenda o seguinte, é todos os dias escolhendo sair da vítima. Todos os dias eu escolho sair da vítima. Todos os dias eu falo, ei, sai disso. Ok? Gente, o que estava no meu coração de falar foi falado. Se vocês têm alguma dúvida, se vocês quiserem falar algum relato, manda lá no meu direct. Vai ser uma honra, né? É muita confiança uma pessoa abrir uma coisa tão íntima e tão delicada da vida. Então eu me sinto muito honrada quando qualquer um
Qualquer pessoa chega pra mim e fala, ó, eu nunca falei isso pra ninguém, eu tô falando pra você, não sei porquê, mas eu tenho que falar com você. E eu sei que absolutamente, quando a pessoa começa nisso, ela já tá no momento dela de cura, tá? Ela já tá escolhendo ser curada. E ela tá no processo dela de cura. Ali começa o processo de cura dela e 90% do caminho foi andado. Então, se você precisa de ajuda, pede ajuda. Se você é um abusador e você precisa de ajuda, peça ajuda. Se você não sabe de ninguém, você confia na minha pessoa, você pode me procurar. Você não vai ser julgado, você vai ser acolhido para que isso leve cura para você e que você pare de fazer outras pessoas sofrerem e se machucar também, tá? Porque ninguém faz isso. No fundo, é uma pessoa que também está sofrendo um nível de sofrimento muito profundo, tá? Então, procura ajuda, saia do papel de vítima. Há vida depois do abuso, há vida feliz. Hoje eu vou te falar que eu posso falar do abuso. Eu falo do meu abuso hoje muito mais com a razão, porque eu sei que aconteceu, do que sentir. Porque se eu parar de falar, parece que nunca aconteceu. É impressionante. Parece que nunca aconteceu. Então, é possível você se curar disso sim, é possível você viver livre de remédio, tá? Se você está precisando de remédio por esse tempo, continua, ok? Porque é muito importante cada passo. Eu já tomei remédio, mas sempre vá procurar terapia, vá procurar a raiz do problema para você não ficar dependente de remédio por resto da vida, ok? Mas faça tudo com consciência e responsabilidade. Gratidão a todos que estão aqui até agora. Tá? Sábado às 17h30 eu vou fazer uma outra live aqui, não sei qual vai ser o tema, vou escolher, se vocês quiserem manda lá a sugestão de tema no direct, vai ser uma honra ter vocês por aqui, amo a vida de vocês, tá bom? Espero ter sido contribuição na vida de vocês, uma excelente noite e a gente vai se falando por aí, tá bom? Beijos, essa hora que tu entra, Amanda. Gratidão, Rosana. Gratidão a todos que estão aqui, viu? Beijo. Tchau.